irmãos, graças e paz a todos. Irmãos, em primeiro lugar eu queria louvar a Deus, porque eu me sinto agraciado, irmãos, por Deus, por tudo isso que Deus ele tem feito em nosso meio, tem feito na minha vida. Irmãos, quando a apóstola Janaína ela ministrou na minha vida, eu senti a graça de Deus muito grande sobre esse lugar. E em seguida o apóstolo Juscelino ele ministrou na minha cabeça também. E apresentava, irmãos, na minha frente dois anjos. Escute bem. Quando esses dois anjos eles se apresentavam para mim, eles falavam que eles eram mensageiros do Senhor. E eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse assim: vocês creem que o Senhor ele veio carne e osso na terra, e ele habitou entre os homens, morreu na cruz, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele vai vir buscar a sua igreja, que somos nós, a humanidade? Um anjo respondeu, o primeiro respondeu, ele disse assim: sim, ele é o meu Senhor e o meu Rei. Quando o primeiro ele responde, foi um pouco engraçado, que o segundo ele disse: eu também. Eu achei que o outro anjo ele era bem espontâneo. Disse: eu também sirvo ele. Ele disse dessa maneira. E em seguida, irmãos, eu estendi minhas mãos para esses anjos, e eles me levavam em uma parte do céu. E quando a gente chegou lá, irmãos, eu via como se fosse, em primeiro lugar, um corredor de pessoas. E eu via essas pessoas batendo palma. E no corredor onde estavam essas pessoas, via dois homens. E aquelas pessoas batendo palma, muito alegre. E elas olhavam para mim, olhavam para aqueles dois anjos que estavam comigo, e olhavam para aqueles dois homens que passavam naquele corredor. E aqueles dois homens eles vão se chegando próximo de mim, e eles se apresentam. O primeiro, ele se apresenta como o apóstolo Paulo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, e eu disse assim para ele: como um homem vai ser salvo? Eu disse para ele isso. Como é que alguém será salvo? E aí ele sorriu, e ele disse assim: me dá um abraço. Eu dei um abraço nele. Quando eu segurei nas mãos dele, uma mão firme, e ele me deu a paz do Senhor. E ele disse assim: e em primeiro lugar, ele tem que se levantar entre os mortos, porque são muitas pessoas que dizem estar vivas, porém elas estão mortas. E eu disse assim: como assim? Elas estão mortas espiritualmente. E aí elas têm que se levantar entre os mortos. Quando ela se levanta entre os mortos, aí sim ela tem a chance de ser salva, mas ela tem que se levantar. E aí ele segura na mão de um outro homem que estava com ele, e ele dizia assim: Davi? Aí eu olhei e eu dizia assim: quem é você? E ele dizia assim: sou eu, o salmista Davi. E aí eu observando, olhando aquela situação, ele se abraçando, e eu disse assim, eu fiz uma outra pergunta para ele. Eu disse: como é o arrependimento de uma pessoa que vai ser salva? Eu disse assim para esse homem que se apresentou como Davi. E eu disse assim, ele falou assim: em primeiro lugar, quando uma pessoa pecar, e quando ela se arrepender, ela tem que sentir dor dentro da sua alma. Se ela não sentir aquela dor do pecado dela, o perdão ele não foi aceito. Só assim ela terá uma chance de ser salva. E aí esse homem que era Davi, ele diz já para o apóstolo Paulo, dizendo assim: Paulo? E aí esse homem ele balança a cabeça dele e diz assim: é necessário que você e que as pessoas venham se levantar entre os mortos, para que Cristo venha iluminar. E quando ele disse essas palavras, irmãos, eu fiz uma outra pergunta para ele. E eu disse assim: mas há muitas pessoas que dizem que vão ser salvas. E ele falou bem assim: é mentira de Satanás.
é engano. Aí ele disse assim: olha para a terra. E nesse momento, irmãos, o anjo, ele toca ali no piso do céu, naquele lugar iluminado. E quando ele toca com a espada no céu, no piso do céu se abre, como se fosse assim, uma porta. E quando eu olhava, irmãos, eu enxergava assim a terra. E eu via um demônio. E no meu pensamento ali era um demônio. E aí, irmãos, eles diziam assim: aí é o próprio Satanás. E eu via, irmãos, o próprio Lúcifer, ele com uma sacola suja, e ele estava derramando como se fosse lixos. E junto com esses lixos tinha uma fumaça meio que roxa, meio que lilás. E essa fumaça, ela entrava dentro das casas. E eu via aquela fumaça, irmãos, penetrando por cima das casas das pessoas, por cima dos telhados. E eu via aqueles lixos entrando dentro dos ambientes das casas. E aí eu via lixos, irmãos, caindo dentro da cozinha, caindo dentro dos quartos, dentro das salas das pessoas. E aí, irmãos, ele disse assim para mim: olhe para mim. E quando eu olhei para o apóstolo Paulo, ele falava bem assim: diz para a minha igreja que é a hora daquelas pessoas que estão assistindo as lives, as ministrações que têm sido pregadas dentro da casa do Senhor. É hora de elas colocarem em prática, porque elas já estão ouvindo. Então é hora que elas venham colocar em prática, porque já está sendo ensinado aquilo que profana o altar do Todo-Poderoso. E ele dizia assim: não é isso, Davi? E aí Davi, ele balançava a cabeça. Quando ele balançava a cabeça, eu olhava, irmãos, assim para a cabeça dele, eu via uma coroa cheia de pedrinhas. E aquela coroa, irmãos, ela emanava uma luz muito forte. E ele falava assim: você quer uma dessa? Você tem que conquistar na terra. Você tem que ter obras. E diz para a minha igreja que é hora de ter obras. Diz para a minha igreja, porque há uma grande parte, porque todos são as minhas igrejas, são a minha igreja, até o ímpio. Ele disse: o ímpio é a minha igreja, porém ele está afastado, e é hora de ter obras. E nesse momento, irmãos, o salmista Davi, ele falava para mim que o diabo, ele tem se levantado contra a igreja do Senhor. E ele dizia assim: mas é hora da minha igreja ter coragem. Coragem para tirar muitos objetos consagrados de dentro de suas casas. Muitas pessoas, ele falava assim, muitas pessoas até de dentro da minha casa, até de dentro da igreja Shalom, ele falava assim, e até dos canais digitais, que é o YouTube. Elas estão pedindo a experiência, porém elas não estão tendo coragem de tirar os objetos consagrados a demônios. E ele falava bem assim: tem roupas, tem quadros, e tem quadros com fotos, com pessoas assim, sabe, irmãos? Exemplo, com batom no rosto, com coisas desses tipos, que Deus, ele não se agrada. Está vivendo muito bem, ele dizia assim, tá ok, porém tem empecilhos. E aí tem que ter coragem de se levantar e de falar: não, eu vou arrancar isso daqui, E ele falava isso. E eu entendi o sentido de coragem, irmãos, porque dentro de uma família via esse sentimento no meu coração. Exemplo, o marido é crente, é evangélico, a esposa não é. E aí o marido quer se desfazer de algo, ou a mulher quer se desfazer de algo, porém há uma briga. Eu tinha esse sentimento quando eu conversava com eles. E aí ele falava bem assim: há muitos objetos dentro da casa dos filhos do Senhor que são consagrados a demônios, e é necessário ter coragem para tirar essas coisas. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar com um versículo, Efésios 5,14, que diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Quero começar meu comentário, irmãos, com uma pergunta, uma meio que reflexão.
Que tipo de crente você é? Você é como Pedro, que crê que é possível andar sobre as águas? Ou você é como Tomé, que tem que tocar, tem que ver para crer? Aleluia. Experiência forte. Eu acho que não precisa eu explicar, né, que tem algumas ocasiões na Bíblia que a pessoa ela vê o anjo, e o anjo tá na essência do próprio Deus, como Jacó, quando ele lutou com o anjo, né? Ele lutou com o anjo, mas também ali no final o anjo fala para ele: olha, você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Assim também como anjos foi até Abraão, né, em nome do Senhor, na essência de Deus. Então não preciso explicar para você que o apóstolo Paulo, nessa experiência, juntamente com o rei Davi, o salmista Davi, né, estavam com a essência do Senhor ali, falando em nome do Senhor. Amém, amados irmãos? E quando o rei Davi ele disse para o irmão Edilson que até os gentios, né, até os gentios, as pessoas do mundo, são a minha igreja. Irmãos, não confundam as coisas, pelo amor de Deus. Nós éramos das trevas, outrora nós éramos pessoas que não louvavam ao Senhor, e alguém que um dia despertou nos ganhou para Jesus. Amém, amados irmãos? Então, um dia nós éramos das trevas, hoje nós fomos resgatados para o seu reino, o reino da sua maravilhosa luz, e hoje somos igreja do Senhor. Aleluia. Que tipo de crente você é? Você é como Pedro, que vê o pão e o peixe se multiplicando? Ou você é como Tomé, que vê o pão e o peixe se multiplicando, mas ainda assim duvida do Senhor, duvida do que o Senhor pode fazer? Aleluia. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas hoje, elas não creem no poder de Deus. Um dia Jesus ele veio, né, com uma retórica diferente. Jesus ele veio, como eu acabei de falar, multiplicando pão e peixe. Jesus ele veio andando sobre as águas. Jesus ele veio ressuscitando mortos. Jesus ele veio curando os enfermos, né, fazendo os cegos enxergar. E o que acontece é que muitas pessoas não creem no que Deus tem feito em nossas vidas, no que Deus pode fazer, sabe? E aí vão para as redes sociais, criticam, fazem o que, sabe, falam as coisas sem saber, né? Muitas vezes blasfemando até contra o Espírito Santo, atribuindo uma obra de Deus a uma obra do maligno. Que tipo de crente você é? Você é como Pedro, que crê que pode andar sobre as águas, que a sua sombra pode curar alguém? Ou você é como Judas, que só te interessa aquilo que te favorece, aquilo que pode te dar lucro, aquilo que pode trazer um bem-estar para a sua vida? Aleluia. A obra que Deus tem feito aqui na Shalom, irmãos, é uma obra única. Sabe, irmãos, temos renunciado, temos, sabe, pagado um preço alto. Não vá pensar que a gente fica brincando. Nós não brincamos, irmãos. Nós estamos orando todas as noites, a noite toda. Termina o dia, a gente mal dorme, já estamos envolvidos na obra. Você vê o irmão Edilson aí também, está quase que 24 horas também envolvido na obra do Senhor, orando, jejuando, pagando preço. Assim como a irmã Yara, assim como o jovem Felipe, irmão Joelson, tantos outros. Que tipo de crente você é? Você é discípulo ou você é seguidor? Aleluia. Será que você tem cumprido o que Deus já mandou você fazer? O Senhor tem mandado você renunciar a muitas coisas. Você vê o que Ele falou no final aí sobre objetos consagrados, né? Será que você ainda insiste em dizer que isso não tem nada a ver? Será que você tinha coragem de andar na rua e ver um trabalho de feitiçaria, ver um frango assado, né, ou uma bebida, pegar, juntar aquilo ali e comer? É claro que não, não é verdade? Então é a mesma coisa quando você traz algo consagrado para dentro da tua casa. É a mesma coisa, sabe, irmãos? Às vezes as pessoas elas não querem se desprender porque acham que não tem nada a ver. Que tipo de crente você é? Que tipo? Amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e Deus ele tem pressa. Deus ele tem pressa nos seus escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Aquele seu vizinho, esse seu vizinho aí que está aí do lado da sua casa aí, esse seu amigo de escola, esse seu amigo de trabalho aí, ele é um escolhido do Senhor. E falta o quê?
Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, falta isso na nossa vida, nós despertarmos para um avivamento, despertarmos para algo novo de Deus. Sabe por que Jesus Cristo foi crucificado? Por que isso? Porque aquilo que eu falei agora há pouco, porque ele andava sobre as águas, porque ele curou enfermos. Acontece, irmãos, é que hoje em dia, né, as pessoas veem arrebatamento, a igreja está sendo arrebatada todo dia. Os irmãos estão fazendo isso. As pessoas elas não estão prontas, assim como aquelas pessoas que crucificaram Jesus, a ver algo novo da parte de Deus. Isso é bíblico. Mas aonde Jesus ia, uma multidão seguia. Tinha uma multidão que acreditava, tinha uma multidão que cria e tinha uma multidão que via o milagre de Deus. Aleluia. Então está na hora de nós nos despertarmos como igreja, de nós fazermos grandes sacrifícios para o Senhor. Aleluia. Sacrifício de adoração, sacrifício de jejum, sacrifício de ler a palavra, sacrifício de renunciar muitas das vezes até a nossa vida social, para estarmos de joelho na presença do Senhor, pregando, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a igreja que vai subir, irmãos. É uma igreja que renuncia, é uma igreja que paga o preço, é uma igreja que ora, é uma igreja que acredita no Deus que serve. Você tem que acreditar que se você orar no morto, ele vai ressuscitar. Você tem que acreditar que se você orar numa pessoa com câncer, ela vai ser curada. Você tem que acreditar que se você orar num cego, impor suas mãos, ele vai enxergar. O que acontece é que muitos não creem, e quando vê alguém que crê e faz essas obras, atribui uma obra, muitas das vezes, uma obra que é do Espírito Santo a Satanás. Até um fariseu foi mais sábio, quando ele disse assim: olha, se essa obra for de Deus, se essa obra não for de Deus, ela vai parar, mas se for, temos que ter cuidado para não nos pegarmos lutando contra Deus. Que tipo de crente você é? Você é como Pedro, que nega Jesus 3 vezes, mas se arrepende? Ou você é como Judas, que exposto o seu pecado, você se enche de remorso e aí morre espiritualmente? Não morra espiritualmente. Levanta a tua cabeça, servo de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Levanta a tua cabeça, o Senhor te chamou para grandes coisas. Um dia eu entendi isso, que o Senhor me chamou para grandes coisas. E eu pensei assim: não, eu preciso fazer um grande sacrifício ao Senhor de adoração, de oração, de jejum. E todo esse despertar, todas essas maravilhas que está acontecendo aqui na igreja, é resultado de muito, mas muito sacrifício, e sacrifício intenso. Acredite. O Senhor, Ele é contigo, aleluia. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta este homem, apresenta essa mulher, Senhor, esse jovem, esse adolescente, Pai, que foi atraído, Senhor, até essa experiência, que foi atraído, Senhor, até o final, Pai, para ouvir essa oração, para orar juntamente comigo, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie um despertar. Eu peço, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor envie, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, algo, Pai, ministra algo, Pai, nesse espírito aí, Senhor, nessa alma dessa pessoa, meu Pai querido, Pai amado, algo, Senhor, sobre doutrina, sobre renúncia, sobre santificação, sobre um desejo ardente de te buscar, um desejo ardente de fazer a tua vontade, meu Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor tem colocado isso todos os dias da nossa vida, meu Pai, faz também, Pai, na vida deste homem, dessa mulher, Pai. E eu creio, Pai, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai terminar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.